Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior na área. Vamos fazer uma análise, revisão e resolução da prova do Enem 2021. Beleza, galera? Já na preparação para o Enem 2022. Galera, essa questão que nós vamos abordar hoje aqui, ela foi cobrada na prova de 2021, tanto no Enem digital quanto no Enem regular. Essa questão ela envolve um conteúdo que é medidas de tendência central. Esse conteúdo está em todos os anos. Essa questão que foi a 144 da prova azul, ela fala mais especificamente de média, tá? Média ponderada. Então, antes de começar a questão, vamos revisar aqui esse conteúdo. Então, o que eu preciso saber de medidas de tendência central, mais especificamente a parte de média? Ela vai ser dividida em duas partes, certo? Então, nós vamos ter aqui a média aritmética simples. Professor, o que é a média aritmética simples? Eu vou somar todos os termos, tá? E vou dividir pelo número total de elementos que eu somei. Então, vamos ver um exemplo aqui bem rápido. Ó. Então, se eu tenho um rol formado aqui por 4 elementos, ó, 1, 2, 3 e 4, e eu quero calcular a média aritmética simples, então eu somo todos esses elementos, 1 mais 2, mais 3, mais 4, e divido aqui pelo número de elementos que eu somei, certo? Então, nós vamos ter aqui 4, certo? E aí, quanto é que nós vamos ter? Então, eu vou somar aqui, ó, 4 com 3 dá 7, 7 com 2 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então, 10 dividido por 4, nós temos que 10 dividido por 4, que vai equivaler 2,5. Então, aqui eu tenho um exemplo de média aritmética simples, beleza? Professor, qual outro tipo de média que o Enem costuma cobrar? Vamos lá. Média aritmética ponderada. Pessoal, cuidado. A média aritmética ponderada ela vai se dividir em duas partes, certo? A média aritmética ponderada que vem frequência e a média aritmética ponderada que vem com peso, certo? O Enem tanto cobra com frequência quanto com peso, já. Então tem ano que ele cobra com frequência, que é esse ano de 2021 ele cobrou com frequência. Daqui a pouco nós vamos resolver a questão. Mas já teve outros anos que ele cobrou com peso. Então vamos relembrar aqui, ó. Então o que eu preciso saber? A média aritmética ponderada, ele vai ser o somatório dos elementos vezes a sua frequência, certo? Isso dividido por quem? Ó? Pelo somatório das frequências. Professor, como assim? O que é frequência? Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então eu tenho aqui um rol onde eu tenho o elemento 2, duas vezes, o elemento 3 apenas uma vez, e o número 4 apareceu aqui 3 vezes, certo? Então eu tenho que o 2, ó, ele vai ter uma frequência 2, o 3, professor, ele vai ter uma frequência 1, e o 4, ele tem uma frequência 3, quer dizer, ele repetiu 3 vezes, tá? Então, como é que eu calculo essa média? Então, é bem simples. Ó. Você vai pegar o primeiro elemento, que é 2, e vai multiplicar ó, pela frequência dele, que ele apareceu 2 vezes, certo? Então, você vai somar ó, com o próximo termo, que é 3, a frequência desse elemento, professor, foi 1, apareceu só uma vez, e o 4, ele apareceu 3 vezes, então a frequência dele é 3, beleza? E no denominador, eu somo quem aqui? Você soma as frequências. Então, você vai pegar o resultado aqui, ó, do somatório das frequências, beleza? Então, 3 somado mais 1 dá 4. 4 com 2, eu tenho 6. Então, essa média passa a ser quanto? Então, 2 vezes 2 aqui vai resultar em 4. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. E aí, nós chegamos à conclusão que esse somatório, ele passa a ser quanto? Então, vai ficar ó, 12 com 3 dá 15, 15 somado mais 4, nós vamos ter 19, 19 eu vou dividir por 6, então aqui vai dar aproximadamente 3,1, essa média, beleza? E a outra média que a gente precisa ter cuidado, a média aritmética ponderada, é quando vier com peso, tá? Professor, o que que muda com relação à média ponderada com frequência? No lugar da frequência vai ter que vir o peso. Certo? Vamos ver um exemplo bem prático aqui para a gente fixar essa ideia e partir para a questão. Então, ó, se liga aqui nesse exemplo. Sabendo que Hudson teve notas 5 em matemática, 7 em português e 6 em biologia, e que as disciplinas têm pesos, respectivamente, ó, cuidado nessa palavrinha aqui, ó, o Enem adora cobrar ela, certo? Ó, respectivamente, quer dizer, seguindo a ordem da escrita, como foi escrito no texto. Então, ó, a primeira nota, professor, tem peso 1, a segunda nota tem peso 4 e a terceira nota tem peso 5, quer dizer, as disciplinas têm pesos diferentes, tá? Então, qual foi a média das notas de Hudson? Então, se faz assim, ó, eu vou pegar a primeira nota, que foi a nota em matemática, que foi 5, e vou multiplicar pelo peso de matemática, tá? Que é peso 1, beleza? Ó,
Português, ele obteve nota 7, e eu tenho peso 4 para português. Biologia, nota 6, peso 5, e o denominador, eu coloco o somatório dos pesos, certo? Então, 5 com 4 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Ó. Então, a média de Hudson vai ser dada por quem? Então, 5 somado, ó, 4 vezes 7 que dá 28, 28 mais 30, isso tudo ó, dividido por 10, certo? Ó, então, nós vamos somar aqui 28 com 30 e na sequência ó, mais 5. Então, 28 com 30, nós vamos ter 58, 58 mais 5. Então, nós passamos a ter ó, 63. Isso tudo ó, dividido por 10. Então, 63 dividido por 10, 6,3. Beleza? Então, galerinha, a ideia aqui ó, dessa questão era a gente revisar média aritmética simples, mais especificamente as medidas de interesse central, né, a parte de média, e aí partir para a questão. Então, vamos ver como é que o Enem cobrou, tanto na prova digital quanto na prova regular. Então, se liguem aí. Ó. Então, vamos lá. Então, ele fala mais ou menos assim. Ó. Pessoal, se você chegou agora no vídeo, tá, ó, senta aí o dedo no like, se inscreve aí no canal para dar aquela força e ativa o sininho aí para receber as notificações. Então, se liguem aqui. Ó. Então, a questão ele fala mais ou menos assim. Ó. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma determinada escola, coletando suas idades, e organizou esses dados em gráfico. Pessoal, o Enem adora cobrar questões de análise de gráfico, certo? Todos os anos tem questões de análise de gráfico, certo? Seja envolvendo medida de tendência central, seja envolvendo outro conteúdo. Quando não é análise de gráfico, é análise de tabela. Então, estudem questões que têm esse formato, beleza? E mais uma dica, quem foi meu aluno, eu falava muito sobre esse tipo de questão, né? Muito parecido com as questões que tem no material do SAIS, né? E tem um porquê aí, né? Que eu não vou falar aqui. Quem foi meu aluno sabe, eu falava muito em sala. Mas enfim, vamos lá. Então a ideia é mais ou menos assim, ó. Ele pede para calcular aqui, ó, a média das idades. Pessoal, se ligue, ó, no gráfico eu tenho duas variáveis, ó. Eu tenho a idade aqui na horizontal, certo? Ó, e eu tenho a frequência de pessoas com essa idade, tá? Então, professor, então aqui a gente vai trabalhar a média ponderada com frequência. Exatamente, meu amigo, ó, se liga aí. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Eu vou pegar a primeira idade, no caso aqui, que é 9, certo? Ó, e vou multiplicar pela frequência, quer dizer, a quantidade de pessoas que têm essa idade, tá? Então, observe, ó, 9, a frequência aqui foi 6, ó. Então, eu vou ter 6, tá? A segunda idade, 18, ó. 18, a frequência dessas pessoas aqui, ó, tá lá em cima, ó, 12, certo? Eu tinha 12 pessoas com essa idade, 18 anos, tá? E a terceira idade, que é 27, ó, nós tivemos aqui uma frequência, ó, de 9 pessoas, então vezes 9, tá? O denominador vai ser quem? O somatório das frequências. Então, ó, eu vou somar aqui, ó, 9 com 12, na sequência eu vou somar com 6, certo? Ó, então, somando 9 com 12 mais 6, nós vamos ter 21, 21 mais 6, 27, beleza? E daí nós chegamos à conclusão que 9 vezes 6, nós vamos ter aqui 54, certo? Ó, 18 eu vou multiplicar por 12, então aqui dá 216, isso. E 27 vezes 9, nós vamos ter 243, exatamente. Isso tudo, ó, dividido por 27. Então, para concluir, 243 mais 216 somado mais 54. Então, nós vamos ter aqui, ó, 513. Isso tudo, ó, dividido por 27. Então, se eu resolvo aqui, ó, 513 por 27, isso dá quanto? Então, aqui dá 1. Então, vai ficar 27. Tomando emprestado aqui a 5, vai ficar 11 menos 7. Então, nós temos aqui 4. 4 menos 2, aqui baixa 2, certo? 24 é menor do que 27, eu vou baixar o 3, e aqui dá um 9. 9 vezes 7, 63, sobe 6. 9 vezes 2, 18. 18 mais 6, 24. Então, nós vamos ter, ó, que a média das idades, ó, foi 19 anos. Beleza? Então, galerinha, alternativa correta, letra D de dado. Galera, se você gostou dessa análise, da revisão e da resolução dessa questão, certo? Ó, me ajude, tá? Deixa aí um like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações, e caso tenha alguma dúvida ou alguma questão que vocês queiram que eu resolva, é só colocar aí nos comentários
que em breve eu estarei resolvendo com vocês e fazendo uma revisão de outros conteúdos também. Até o Enem a gente vai estar revisando. Beleza, galera? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!